boa tarde ou boa noite. Nós estamos aqui no primeiro ponto turístico de Paulo Afonso, que é a usina hidrelétrica de Angiquinho, que foi a primeira a ser inaugurada no Nordeste e segunda no Brasil. Inaugurada em 1913 por Delmiro Gouveia. Essa usina hidrelétrica criada por Delmiro Gouveia, ela tinha o objetivo de fornecer energia elétrica a uma grande indústria têxtil, chamada de Companhia Agrofábrio Mercantil, localizada na cidade de Pedra, que atualmente é chamada de Delmiro Gouveia. Essa energia era tanta que também abastecia uma bomba d'água, que abastecia essa mesma cidade. E essa cidade, a Delmiro Gouveia, que antigamente era chamada de Pedra, dista aproximadamente 24 quilômetros de Cachoeira e fica a poucos quilômetros de Paulo Afonso, na Bahia. Que é uma palavra indígena que significa água sobre pedras, foi inaugurada em 25 de setembro de 1997. Se localiza entre Alagoas e Sergipe e fica no Rio São Francisco. Ela é uma das maiores hidrelétricas do Brasil e é muito importante porque serve como produtora de energia e abastece a região e é um dos maiores pontos turísticos daqui. E a formação dos canyons, ela serve também como navegação. Além da inconfundível beleza, a hidrelétrica de Xingó, que é gerenciada pela Chesf, Companhia Hidrelétrica de São Francisco, abastece com energia elétrica grande parte do Nordeste, além de prestar seu desenvolvimento de projetos de irrigação e ao abastecimento de água para a cidade de Canindé. O Museu Arqueológico de Xingó, mais conhecido como MAX, ele pertence à Universidade Federal de Sergipe. Ele foi fundado em abril de 2000 com a intenção de preservar o patrimônio histórico e manter as pesquisas. Em 1988 e 1997, os pesquisadores da UFES realizaram salvamento de materiais históricos da região da Baixa de São Francisco, que foi inundado pela usina hidrelétrica de Xingó. Ele é dividido em administração central, o sítio escola, o laboratório de análise e pesquisas e as áreas de exposição. Ele situa na cidade de Canindé, de São Francisco, aqui em Sergipe. Depois da inundação foram encontradas peças de arte rupestre, esqueletos humanos e diversos utensílios em pesquisas em sítios arqueológicos da região. A partir daí o museu foi criado com o objetivo de estudar e preservar esses materiais pré-históricos do homem brasileiro, principalmente daqueles que viveram na região do Baixo São Francisco desde a chegada dos portugueses no Brasil. No museu existem duas áreas expostas, elas são a unidade museológica e a unidade de pesquisa. A primeira é uma exposição permanente que conta sobre a cultura e os povos pré-históricos da região, através de vídeos e amostras de artes, materiais em pedras, cerâmicas, conchas e ossos. Já a unidade de pesquisa é uma área na qual estudos arqueológicos são desenvolvidos. Com um acervo muito descritivo que mostra os impactos causados pela mudança no meio ambiente na construção da represa, além de amostras de estudos arqueológicos importantes para a história da região do Baixo São Francisco, ainda o museu é uma aula de história.
Piranhas é localizada no estado de Alagoas. Tem aproximadamente 22 mil habitantes, sua área de 410 km². O município é banhado pelo Rio São Francisco e é reconhecido pelo IPHAN como um patrimônio histórico. Além do mais, Piranhas também ficou reconhecido pelo cangaço, onde um dos seus moradores, Chiquinhos Rodrigues, enfrentou um dos bandos de Lampião, o que ocasionou uma guerra na cidade. Além do mais, a morte de Lampião e seu bando aconteceu no centro comercial de Piranhas. A cabeça dos mesmos foram expostas na sede da prefeitura. Em Piranhas também foram rodados muitos filmes e documentários sobre o cangaço e assuntos correlacionados. No museu da cidade pode ser visto fotos de Lampião e seu bando. Dentre as festas, a que mais se destaca é o forrogaço, que é o forró do cangaço. A cidade vive do intenso turismo e verbas federais do tombamento pelo patrimônio histórico e royalties provenientes da Chesf. Chegamos na nossa última parada, a usina de Paulo Afonso. Mas antes da gente falar dessa usina, é importante falar um pouco sobre a cidade que abriga ela. A região de Paulo Afonso começou a ser habitada por bandeirantes portugueses no início do século XVIII. Chefiados por Garcia d'Ágreda, subiram o Rio São Francisco e atingiram as terras onde hoje está localizado o município. Tempos depois, em 1913, Delmiro Gouveia, um grande empresário da época, vislumbra com o potencial da região e implanta o projeto, a primeira usina hidrelétrica, a usina de Angiquinho. A partir da ideia de Delmiro, Getúlio Vargas, então presidente, autoriza a criação da Chefs, a campanha hidrelétrica do São Francisco. Então da Chefs nasce o que viria a ser Paulo Afonso. Hoje é uma cidade considerada dinâmica e com potencial, o oásis do sertão. É formada por descendentes de uma mescla de pessoas de vários estados que vieram para a região para trabalhar nas Chefs. O Rio São Francisco é ainda o marco que separa os estados da Bahia, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. A cidade de Paulo Afonso fica a 460 km de Salvador. Ocupa uma área territorial de 1.579.723 km². Relevo. A área do município de Paulo Afonso é formada por planaltos e depressões, representada por solo cristalino e ainda tabuleiros elaborados nas camadas sedimentares da bacia do Tucano-Jatobá. Entre os acidentes físicos se encontram Cachoeira de Paulo Afonso, Croata, Véu da Noiva e etc. Clima. Por estar situado na área do sertão nordestino, Paulo Afonso possui clima do tipo semiárido com pluviosidade média de 500 e 600 milímetros anuais. A temperatura média elevada em torno dos 30 graus, podendo chegar a 40. Os meses mais quentes são em outubro a janeiro e julho é o mais frio, com mais ou menos 22 graus Celsius. Vegetação. A caatinga é a vegetação predominante na região, influenciada pelo clima, além de árvores e arbustos baixos, muitas de galhos retorcidos. Há muitas espécies que armazenam água em seus cactos e raízes, como os cactos, mandacarus e etc. No do século XVI, os colonizadores portugueses já admiravam das águas do Rio São Francisco. Um dos seus colonizadores escreveu que ele era navegável por 60 léguas e após isso havia uma cachoeira que impedia ele de navegar. Cabe salientar que Paulo Afonso encontra-se situado no centro geográfico das regiões mais pobres dos estados da Bahia, Alagoas, Sergipe e Pernambuco, e que antes das Chefs, a localidade já tinha servido de esconderijo para Lampião. No ano de 1921, era realizado o primeiro levantamento topográfico da Cachoeira de Paulo Afonso. Entretanto, o impulso para a construção da usina Paulo Afonso I surgiria apenas em 1942, mediante esforços de Apolônio Salles, que em 1944 propôs a criação das Chefs. Nesse sentido, pode-se afirmar que a construção da primeira usina está ligada à criação das Chefs.
Em 1949, iniciou-se a construção da usina Paulo Afonso I, a qual foi inaugurada em 1954. A princípio havia somente 2 geradores, de 60.000 kW cada. Entre 1963 e 1967, edificou-se a Paulo Afonso II, e na época o complexo já tinha um potencial total de 615 milhões de watts. Entre 1969 e 1970, Paulo Afonso III era concluído e Paulo Afonso IV entrava em operação no ano de 1979, tendo uma das maiores cavernas do mundo, com 210 km de extensão, 24 de largura e 55 de altura. Atualmente, o complexo de Paulo Afonso produz um total de 4.280.000 kW, sendo responsável por 83,4% da energia produzida pelas chefes.